professores de classe, no caso. Então, não é legal isso. Brincadeira é uma trocar outra. Gostou, né? Desses temas relacionados com políticas públicas, porque em última instância a gente está falando de coprodução com a ciência, com os setores sociais e com políticas públicas, com atores das políticas públicas, para eventualmente impactar as políticas públicas. Como o processo de coprodução ele procura identificar soluções para problemas, mas também criar redes capazes de atuar em uma série de outras ações, a gente espera também, e a gente falou que o processo de pólise são processos de resolução de problemas, então parece que as coisas batem. Mas se as mudanças de política ou de interpretação de políticas ocorrem em função de acidentes, como a gente viu aqui, em função de demandas políticas, de mudança de vontade política, então começa a ficar esquisito em imaginar como é que um processo de coprodução ele pode impactar as políticas públicas, se na verdade as políticas públicas elas mudam por outros fatores, e não pelos fatores mais racionais derivados de um argumento de que assim vai ser melhor. Então a aula de hoje é para a gente tentar entender um dos modelos de policy sciences que procura explicar o processo de mudança em políticas públicas e procura explicar a partir de uma outra perspectiva em relação àquela que a gente viu ontem. Certo? Então o nome aqui é compridinho, processo de políticas públicas. Ontem era como processos nacionais, né? Hoje é como processos caóticos em anarquias organizadas, que é um nome engraçado, né? Então um pouco sobre isso. Quais os impactos possíveis da coprodução transdisciplinar? Então, se a determinação da mudança da política não pode ser feita através de uma racionalidade, então eu tenho um problema, então essa é a melhor solução, vou aplicar a melhor solução, então, qual pode ser o papel e o impacto de processo de coprodução nas políticas públicas? Então, esse é o foco dessa fala. Eu e o Pipoca, então, vamos começar aqui pela definição de anarquias organizadas. Depois, vamos falar um pouco de processos de políticas públicas como processos caóticos. E aí falar um pouco no final sobre, então, quais os impactos possíveis da coprodução transdisciplinar. Essa é a sequência, certo? Então, começando aqui com o negócio de anarquias organizadas. Então, o modelo que a gente viu ontem, que é um dos primeiros modelos importantes, e continua sendo importante no campo das policy sciences, tinha aquelas premissas, uma delas de que os processos de política pública são processos racionais de resolução de problemas. A gente já viu ontem que o próprio desenvolvimento do campo foi questionando essa premissa desse modelo. O modelo continua interessante para a gente se organizar, para a gente se comunicar sobre estágios, mas uma opção de coisas que eram premissas do modelo acabaram sendo substituídas por outras. Então, se as políticas públicas elas não se alteram desse modo, através de um processo racional, em passos sequenciais, então como que elas se alteram? É isso que o campo das policy science, como um campo científico, procura entender, procura interpretar. Né? Então você tem uma caixa preta aqui no mundo, que é o sistema político. Tem coisas que entram no sistema político, que são os inputs de políticas públicas. Tem coisas que saem dessa caixa preta, que são os outputs da política pública. Esse negócio todo acontece em um ambiente, que é um ambiente estrutural lá, das políticas públicas. E o que os modelos das policy science procuram fazer é desvendar os mecanismos, os processos dentro dessa caixa preta, que é a caixa preta do sistema político. Certo? Então, o modelo que a gente viu ontem faz isso, aqueles outros modelos que eu mostrei para vocês no slide, aqueles nomes diferentes por curso, são frameworks diferentes para olhar para o sistema político a partir de certas perspectivas e tentar entender como funciona. E essa caixa preta é o foco das policy sciences, é o que elas pretendem entender. Então, nesse modelo aqui da caixa preta, né, que eu vou explicar o que a policy science faz, os inputs de policy são essas coisas aqui, né?
você tem o resultado de eleição, a opinião pública varia, aí as pessoas mandam mensagem lá para o deputado, para o senador, tem grupo de interesse que vai disputar, vai ter think tank que faz formulações sobre como devia ser a política pública, tem cobertura da mídia que impacta na compreensão das pessoas dos fenômenos, na interpretação que elas têm dos fenômenos, mídias sociais, que é cada vez mais um caos, né? Mas que influencia um monte e acaba entrando no sistema e impacta o sistema político, e experiências pessoais também fazem com que as pessoas interpretem de um modo ou de outro o que está acontecendo no mundo e acabam influenciando o sistema político. Os outputs são aquelas coisas que a gente tem discutido, né? São outputs que saem em diferentes estágios do ciclo, né? Então, leis são outputs do sistema, interpretações que o bioma faz da lei são outputs, regulamentações que o bioma faz também, as ações tomadas para implementar, as ações de supervisão do processo, os impactos que se geram na sociedade em função da implementação de políticas públicas, as avaliações que se fazem das políticas públicas, tudo isso aqui são outputs desse processo político relacionado com o processo de políticas públicas. E esse ambiente estrutural aqui tem a ver com essas regras mais gerais. São regras nas quais o sistema todo opera. Então, por exemplo, você tem lá ordem constitucional, que tem a ver com separação de poderes, federalismo, Estado de Direito. Tudo isso é um ambiente no qual esse processo opera. A mesma coisa, regras de governança, lá, os regimentos da Câmara, do Senado, os regimentos do IBAMA, as leis de transparência, tudo isso é o pano de fundo sobre o qual esse sistema opera. Ele opera sob certas regras, sob certos controles, e então entram inputs, acontece alguma coisa aqui no meio e saem outputs. Então, nossa questão é, como é que uma política se altera? Tem que entender esse modelo, e o que a gente vai procurar fazer é entender esse modelo a partir de uma perspectiva diferente daquela de ontem. E foi uma perspectiva que surgiu lá no histórico do campo das policy sciences. Então, a gente tinha falado que na origem do campo, ela se originou com base em uma influência dessas teorias de escolha racional, que supõe que o indivíduo ele é capaz de avaliar todas as evidências disponíveis, avaliar o que ele quer do ponto de vista do sistema que ele quer modificar, e quando ele avalia as opções disponíveis e interpreta essas opções e planeja o que ele vai fazer, ele faz isso de um modo completamente racional. Ele pesa os custos e benefícios das escolhas e toma a decisão que é a decisão mais racional possível. Isso aqui tem como pressuposto que há um planejamento e que há preferências. Então eu planejo com base nas minhas preferências. Tenho preferências claras e planejo de um modo racional. Só que quando começaram a entender o processo de tomada de decisão, isso nem foi em políticas públicas, foi mesmo em organizações, em empresas e tal, chegou à conclusão que não funciona exatamente assim, né? Quando se toma uma decisão de organização, não necessariamente o tomador de decisão tem uma clareza muito grande sobre a expectativa que ele tem de futuro. O ambiente é mais ou menos turvo, ele não tem uma clareza muito grande, as coisas acontecem muito rápido, então tem um bocado de motivos pelos quais as preferências não são claras no tomador de decisão. Elas são ambíguas. Uma hora ele acha uma coisa, outra hora ele acha outra coisa, e numa hora ele tem que tomar uma decisão, ele tem que tomar uma decisão rápido, e ele não tem eventualmente tempo de fazer um planejamento acessando todas as informações disponíveis de modo racional. E a gente viu, inclusive, que as pessoas não acessam as informações de modo racional, em função dos valores que elas têm. Elas sequer são capazes de garantir que as conclusões justificadas que elas tiram, de fato, derivam no raciocínio razoável, né? Então, tudo isso aqui leva a crer que o processo de tomada de decisão tem muita ambiguidade, depende da atenção momentânea que é importante para a pessoa que está tomando a decisão. A Lívia, ela tem que lidar, sei lá, 327 temas ao mesmo tempo, né? Ela não consegue lidar com os 327 temas. Alguns temas vão chamar a atenção dela num certo momento e vão ter uma importância maior. Então, isso não depende dela, não depende do planejamento racional dela, porque, sei lá, alguém ligou e falou que tem 4 araras na África do Sul, e ela tem que tomar a decisão em função disso. Então, o processo de tomar a decisão parece que não é tão organizadinho assim, né? Parece que não é um procedimento tão racional. Ele tem uma série de ambiguidades, é influenciado por atenção, influenciado por raciocínio motivado, por um bocado de coisa. Desse modo, não tem a racionalidade da tomada de decisão, é uma racionalidade limitada. Ela não é como era prevista aqui nas teorias de escolha racional, né? Nessas teorias você pensa numa situação muito abstrata, que não acontece na prática. Então essa ideia de que a racionalidade na tomada de decisão é uma racionalidade limitada levou ao desenvolvimento de outros modelos sobre como se toma decisão em organizações e eventualmente nas políticas públicas. Um dos modelos importantes é esse modelo aqui, que chama modelo da lata de lixo, garbage can.
E esse modelo procura levar em conta a influência da ambiguidade, da tensão, dessa variação de fatores que ocorrem em momentos diferentes no sistema de tomada de decisão e que faz com que a decisão tenha que ser tomada dependendo dos atores que estão presentes, das soluções que estão presentes e dos problemas sobre os quais a atenção está mais focada. E aí nesse, chama modelo de lata de lixo, porque a metáfora, né, que se usa para falar sobre o modelo é esse. O sistema de decisão é como se fosse uma lata de lixo. O que acontece numa lata de lixo? As pessoas vão lá e a cada momento uma pessoa joga uma coisa diferente lá dentro. De vez em quando vem o lixeiro, joga tudo fora, aí depois volta o saco, a pessoa vem, joga coisas diferentes, joga uma coisa lá dentro. Então você nunca tem uma garantia de que vai ter um certo conjunto de coisas dentro da lata de lixo. É uma coisa meio arbitrária, meio aleatória. Só que a tomada de decisão, ela é feita nesse ambiente. Num ambiente que muda o tempo inteiro e que os elementos que estão presentes não são elementos que são ideais para a tomada de decisão. Então, num certo momento, você tem esses atores aqui, na lata de lixo, tem esse problema como é importante e tem uma solução lá, que é inclusive uma solução independente desse problema, uma solução que já foi tomada em outras situações, mas aí tem que tomar decisão. Para tomar decisão, dadas essas circunstâncias, a decisão é tomada com racionalidade limitada do jeito que dá. Se o momento da decisão for um momento diferente, os atores são diferentes, os problemas são diferentes, as soluções são diferentes. A tomada de decisão vai ser diferente. Então, esse modelo de garbage can, de tomada de decisão, foi um modelo influente que procurou incorporar na compreensão do processo de tomada de decisão essa ideia de que o processo é marginalmente racional, ele não é completamente racional, e isso acaba batendo mais com as evidências empíricas sobre como que o processo acontece na prática. Então esse modelo teve um impacto importante e esse modelo que vem lá da gestão foi utilizado para as políticas públicas num outro framework de políticas públicas que é diferente daquele do ciclo, né? Que é um framework de múltiplos fluxos. Tanto o framework como o Garbage Can, eles têm premissas sobre como são esses sistemas de tomada de decisão, que eles chamam lá no Garbage Can de anarquia organizada. Então a organização que vai tomar a decisão é uma anarquia organizada. O sistema político é uma anarquia organizada, uma universidade é uma anarquia organizada, uma organização comercial é uma anarquia organizada. E ela é chamada de anarquia, é um nome esquisito, mas ela é chamada desse modo porque as características do sistema, vocês vão ver, são características que dão essa fluidez para o sistema, essa incapacidade de uma organização completamente racional. Então as características são essas aqui, eu vou falar sobre cada uma delas. Então uma anarquia organizada, e aqui falando lá na proposta para as organizações, né, na literatura de gestão, tem ambiguidade, que foi aquilo que a gente já falou, né? Então o que significa ambiguidade? Ambiguidade é uma situação na qual você tem muitos modos de pensar sobre a decisão que vai ser tomada. Então a definição do próprio... Lembra que a gente falou que a solução depende de como você formula qual é o problema? Se você não tem confiança de que o problema é de um tipo ou de outro, você tem várias formulações do problema que varia ao longo, a depender de quais pessoas estão lá no sistema participando, de quais pressões externas existem, de qual tema está chamando mais a atenção das pessoas, então você tem aqui uma ambiguidade em relação aos problemas. Tem vários modos de pensar sobre um certo problema. Então é diferente daquela clareza que o tomador de decisão tem no modelo racional do que ele quer. Aqui o tomador de decisão não tem muita clareza do que ele quer porque existe uma ambiguidade em relação ao que é o problema importante. Outra coisa importante que vocês estão carecas de saber é a restrição temporal. Você não tem um tempo, como vocês vivem falando, né, de uma tese de 4 anos para tomar uma decisão de gestão. Tem que tomar decisão e tem que tomar agora, é rápido, né? E se você tem que tomar uma decisão rápida, o tomador de decisão dificilmente vai conseguir fazer aquele processo racional de ver todas as evidências disponíveis, avaliar essas evidências de modo comparativo, ver os ganhos e benefícios de cada uma. Não dá tempo, tem que tomar a decisão logo. Então, o tal do agente, né, a pessoa que toma a decisão na anarquia organizada, precisa dividir sua atenção entre muitos assuntos diferentes. E isso faz com que ele não possa despender muito tempo para tomar cada decisão. Imagina lá a Lívia, ou a Alan, ou qualquer outro coordenador, ou um próprio técnico ambiental que tem 300 pareceres para dar, não vai poder ficar uma semana para dar um parecer, porque tem outro. Então essa restrição temporal também impede aquele processo racional de tomada de decisão.
essas duas coisas, o problema não tem uma formulação muito clara e a pessoa não tem muito tempo para tomar a decisão, faz com que as preferências na tomada de decisão sejam problemáticas, né? O cara não tem uma preferência muito clara, né? Estão querendo mandar 5 elefantes da América do Sul para o Brasil. Tem que resolver uma semana. Quais são as minhas preferências sobre isso? Não parei para pensar nesse negócio. Só que eu tenho que decidir na semana que vem. Oi? A gente nega. Então, mas tem uma série de coisas envolvidas, né? Vai ter outros atores, vai ter diferentes formulações, alguém falando nega, alguém falando não nega, alguém falando cuidado do elefante. Vai ter muita perspectiva. Então é suspeitado que tomador de decisão. O elefante incomoda tudo. Tem um bocado de besteira puxando a orelha dele, falando, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. É a primeira vez que está se deparando com esse problema, então ele não tem tempo para parar para refletir sobre ele. E ele tem pouco tempo para tomar a decisão, ele vai ter que tomar a decisão não vai ser uma decisão completamente racional. Né? Um exemplo de elefante para girafa. Outra coisa que eu chamo de tecnologia. Num sistema de tomada de decisão, você tem vários passos que passam pelo sistema inteiro, né? E muitas pessoas participam desses vários passos. Então, sei lá, você tem a diretoria do IBAMA, tem as diferentes coordenações, tem os técnicos das diferentes coordenações, e eventualmente uma decisão passa por um roteiro aí por dentro, né? E uma coisa que acontece muito, e eu vou fazer agora um exemplo que eu conheço mais, né? Dentro de um curso de graduação, por exemplo. Você tem uma opção de professores, tem um planejamento que se quer que se saia lá no final do curso, e tem uma opção de alunos, e tem as contingências do curso. Cada pessoa do curso, cada professor, sequer conhece o planejamento pedagógico, não sabe do plano de curso. Ele vai lá e vai disciplina dele. Ele não conhece o processo inteiro. Então, via de regra, numa situação, numa organização que tem muitos participantes e que faz coisas complexas, como tem especialização nos papéis, cada ator, via de regra, não conhece as contingências, né, as situações de todo o processo da tomada de decisão. Eventualmente nem conhece todo o processo mesmo, não conhece todas as leis, não conhece todas as normas, não conhece todas as estruturas. E isso faz, então, com que eles chamam com que a tecnologia seja pouco clara. E se cada um tem uma concepção diferente sobre como que é a missão da organização, como ela funciona, dificilmente você vai ter uma tomada de decisão coordenada e racional. O negócio vai ser mais ou menos, né? Cada um puxando para cá, outro puxando para lá, um com entendimento, outro com outro, e a gente não vai ter aquele modelo que é o modelo de tomada de decisão racional. Outra coisa que vocês já falaram algumas vezes, acontece no inteiro também, é a participação fluida, né? Está fazendo negócio, está chegando lá, transferido para outro setor. Acontece o tempo inteiro, né? Ou então tem um grupo funcionando muito bem, concurso, vem mais 5 pessoas diferentes. Então isso meio que rebuta, né, o sistema de acordos, de compreensão. E como isso acontece o tempo inteiro em organizações grandes, isso também acaba sendo um impacto na formulação de uma percepção mais racional dos processos de tomada de decisão da organização. Então, aqui a composição do corpo de tomadores de decisão está sujeita a constante mudança e o tempo que dedicam a cada decisão varia. Então, mesmo com as mesmas pessoas, uma certa hora o cara está sendo chamado para fazer isso. Na outra hora, ele tem uma coisa mais importante para fazer, ele larga aquela coisa lá que estava sendo feita. Então, tudo isso tira a possibilidade de ter uma racionalidade daquele tipo anterior, né? E uma outra coisa que eles chamam de independência entre fluxos, lá no modelo da Galbraith-Ken, eles falam assim, tem um fluxo de mudança dos atores, tem um fluxo dos problemas, tem o fluxo das soluções. Esses fluxos são independentes entre si. O modo como os atores mudam na organização não tem muito a ver com o modo como os problemas mudam. Os problemas, eles respeitam ou derivam de coisas externas lá que estão acontecendo, e a contratação depende de uma política de contratação, de oportunidade de contratação, e as soluções que são geradas dependem de ter um conjunto de pessoas dedicadas a formular uma solução para um certo problema, mas a solução fica lá gerada. Aí ela pode ser utilizada para outras coisas, né? De repente você tem a solução sem sequer ter o problema, e você acaba usando a mesma solução para problemas diferentes. Muitas vezes tem uma pessoa lá com uma pastinha cheia de solução debaixo do braço procurando problema, né? Então aquela própria lógica de que a solução vem depois do problema pode ser subvertido. Você pode ter uma série de opções de solução em que você fala, isso aqui encaixa onde? Aí encaixa aqui, então você chega à solução antes do problema. Então todo esse negócio aqui caracteriza um sistema de tomada de decisão que é bem diferente daquela ideia de um sistema de racionalidade, né? Tomada de decisão racional. E aí, modelos diferentes das policy science
olham para essa caixa preta a partir dessas duas perspectivas diferentes. A de que a decisão é racional e a que a decisão é feita nesses sistemas que são as anarquias organizadas. Então, o modelo de ciclo de políticas públicas, ele partia inicialmente da ideia de que você tem um processo racional de resolução de problemas da política pública. O modelo que eu vou falar para vocês agora, que é esse framework de múltiplos fluxos, que foi desenvolvido por esse cara em 95, ele parte do princípio de que as organizações, ou que as instâncias de tomada de decisão, e que o sistema político, que no caso das policy sciences é a caixa preta que ele quer investigar, são anarquias organizadas. E, portanto, o processo de tomada de decisão, ele é marginalmente racional. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos falar sobre esse framework. E a gente escolheu falar sobre esse framework porque ele nos parece interessante para dialogar com as coisas que a gente tem falado sobre coprodução. Então, ele foi formulado lá no Article Kingdom para tentar explicar como é que nos Estados Unidos certas normas federais se alteram, normas relacionadas com certos grupamentos de lei. Então, é uma formulação que foi feita, não como as normas se alteram, mas como a agenda governamental se altera. Então, o modelo foi originalmente criado para explicar como que a agenda governamental se altera, dado que eu tenho um sistema como esse aqui. Embora ele tenha sido criado para essa coisa mais específica, que é falar sobre formação de agenda em leis federais dos Estados Unidos, isso foi lá em 95, de lá para cá, como esse modelo, esse framework se mostrou interessante, frutífero, assim por diante, começaram a tentar ajustar o framework para outros tipos de políticas, para outros níveis de governo, internacional, acordos internacionais ou subnacionais, e também para outros estágios do ciclo de política pública. Então, será que esse modelo que foi formulado lá para formação de agenda é capaz de explicar também a implementação, que é o caso que acontece no IBAMA? E tem estudos já fazendo essa transposição, e eu vou falar agora então uma visão mais recente desse modelo de múltiplos fluxos. Então, o modelo tem algumas componentes desse framework, que são chamados de elementos estruturais. Então, são esses aqui, são 5. Então, lembra que lá na Garbage Can tem os fluxos, né? Que lá era o fluxo das pessoas, o fluxo do problema e o fluxo da solução. Aqui tem fluxos também. O que são fluxos? São processos que acontecem lá na sociedade e que impactam, no caso desse modelo que tem a ver com políticas públicas, impactam algum aspecto da política pública, seja a formação de agenda, seja a implementação. Então, um fluxo é um processo. Tem um processo social. Tem processos sociais que estão relacionados com o que se percebe como problema na sociedade. Isso aqui é chamado de fluxo do problema. E, obviamente, isso aqui é um input para o sistema político, né? Se, como vocês falaram aqui, tem um derramamento de óleo no Nordeste inteiro, esse é um evento externo ao sistema político que influencia. O sistema político exige tomada de decisão, exige políticas públicas, né? Então, é um efeito externo. Passa-se a perceber que tem uma coisa importante que deve ser foco da atenção do poder público, e isso influencia, de algum modo, a alteração da política. O outro processo social importante é o tal do fluxo da solução, o fluxo da política pública, pensando que a política pública é uma proposta de solução para um problema social, né? Então, o fluxo da solução é um processo social que está associado com o desenvolvimento de uma formulação de um modo de resolver um problema. Então, esse aqui é o fluxo da solução, o fluxo da política pública. E tem o fluxo da política, politics, né? Diferente da policy aqui em cima, que é aquele que vocês levantaram. Por causa de uma vontade política, veio uma determinação de alteração no procedimento interno. Então, são esses processos políticos de barganha, de disputa de poder e tal, que acabam influenciando também se há ou se não há alguma alteração em algum estágio da política pública. Além disso, tem outros dois elementos. Um é a janela de policy, uma janela de oportunidade para a mudança da política pública. Então, certas coisas acontecem em algum desses fluxos aqui que podem aumentar a chance de se tomar a decisão de mudar alguma coisa na política. E uma outra coisa interessante é esse outro elemento estrutural, que é o empreendedor de policy. Então, não basta ter a janela de oportunidade, não basta ter esses fluxos aqui demonstrando que seria bacana mudar a política, ou seria possível mudar a política. Então, precisa alguém que junte essa história toda numa narrativa
de que fala, tá vendo? Tem um problema, tem uma solução, tem uma oportunidade política, tem uma janela de oportunidade, vale a pena você ir lá e assinar esse documento. Então são pessoas que fazem esse papel de advocacia, de policy, tentando convencer o tomador de decisão a tomar a decisão de mudar alguma coisa na política. Essa figura seriam os lobistas? Oi? No Estado Unidos seria uma coisa... Podem ser lobistas, pode ser a Samantha, que formulou uma policy com o grupo dela, e o grupo dela está querendo fazer com que essa policy vá em frente. Né? Eu vou mostrar depois um exemplo prático para tentar, num caso que vocês conhecem mais ou menos, ver quais seriam os atores e quais seriam esses elementos estruturais. Assim, esse empreendedor de policy não é necessariamente uma coisa negativa. Faz parte da definição da agenda essa briga por conseguir colocar a política em desenvolvimento. Né? Não Para ele próprio é negativo, para ele próprio é positivo, para as pessoas que ele representa. Às vezes depende da política que ele está tentando implementar. Então, a política, por exemplo, a gente tenta influenciar o tomador de decisão a melhorar nosso salário, né? A gente também está tentando colocar na janela. É difícil, mas a gente está tentando. Né? Então, assim, depende o empreendedor não é necessariamente o lobista, né? Alguém que consegue enxergar o espaço e consegue... Qualquer ator ou setor que se dispõe a gastar energia, tempo e investimento de recursos para tentar convencer o tomador de decisão da política pública a fazer alguma alteração na política pública. Não é necessariamente negativo. Não é nem negativo nem positivo. Né? Essa briga por É uma descrição assim, de qual que é o processo que está acontecendo lá. Tem alguém tentando influenciar. Esse cara é empreendedor de posse. Tá? Então, para ver o que seria assim, com um pouco mais de detalhe, cada um desses elementos estruturais. Então, o fluxo do problema tem a ver com a mudança da percepção de que uma situação é um problema que merece prioridade do governo. Até há um tempo, não tinha uma pressão sobre bancos muito forte da CGU relacionada com ter um procedimento para reparação de danos. Aí eles vão lá, acampam, acho que assim, na USP assim funciona, né? Não é do PC, eu acho que é outro setor que fiscaliza, mas eles acampam lá, abrem todos os arquivos, leem tudo que tem para ler e saem com uma certa, tem que mudar esse negócio em pouco tempo. Essa é uma big pressão para alteração da implementação da policy, né? Então, coisas como essas podem influenciar no fluxo do problema, mas outras coisas que vocês levantaram também, desastres, né? Um desastre natural tem que dar um problema emergente, imediato, tem que dar uma resposta de política pública. E isso é mais ou menos imprevisível, né? Acidente. Entra alguém numa escola e metralha todo mundo. Aí vão começar a fazer lei para não sei o que lá, de arma. Ou, sei lá, né? Uma opção de coisas externas à tomada de decisão acabam influenciando a percepção pública e a percepção do tomador de decisão de que o governo, ou o tomador de decisão num certo setor lá do processo de política pública tem que mudar a sua ação para criar uma nova política, dar uma nova interpretação para a política. Indicador de resultados, por exemplo, né? Sai no jornal o indicador de resultado de um órgão, que é um órgão de quantificação, sei lá, da economia, e fala, olha, nos setores que mais ganham com Bolsa Família, aconteceu não sei o que lá, do ponto de vista econômico. E, ai, meu Deus do céu, não está funcionando a política. E isso acaba impactando os atores do processo de política pública, dessa política pública, para perceber, tem um bom motivo para que algumas coisas sejam modificadas. Então é note que mesmo que haja um problema muito importante, esse problema, para aquele tomador de decisão tem que tomar 300 decisões ao mesmo tempo, ele vai ter que competir com os outros problemas. Então ele vai ter que ter uma relevância suficientemente grande para chegar na linha de frente da tomada de decisão da alteração da política. Então lembra que a gente falou do ciclo, que a gente falou na disputa de agenda, eles têm um universo de agenda super grande, só que o universo de agenda de decisão do governo é muito pequenininho, ele tem pouca capacidade. Então as agendas vão ter que competir. Então mesmo que haja uma percepção de que o problema é muito importante, não basta. Tem que ser mais importante do que aqueles outros problemas que estão atormentando a vida do tomador de decisão, para que ele se sinta à vontade de pensar em tomar decisão. Mas só ter a percepção do problema não é suficiente. Não adianta ter o problema se não tem uma solução, né? Então o fluxo da solução... Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Assim, você pode ter o problema, mas o tomador de decisão pode não estar convencido de que aquilo é um problema importante. Aí você pode ter um ator, que é esse problem broker, né? Que é o corretor de problema,
porque ele vai bater na orelha do cara, isso aqui é um problema, isso aqui é um problema, nossa, isso aqui é um problema, isso aqui vai acabar com você, você não vai conseguir seu cargo de novo, você não vai ser eleito de novo. Até que o cara se convence de que tem um problema suficientemente forte para ele tomar atenção e botar na sua agenda de tomada de decisão. Aí o fluxo da solução tem a ver com a formulação de uma solução para um problema. Esse fluxo tende a ser um pouco mais racional, né? Porque ele parte de uma perspectiva de que há alguma coisa a ser resolvida, e aí vai ter um grupo lá de policy formulators, lá de gente que vai formular a política, falar, e se for assim? E se for assim? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Então aqui o tipo de diálogo que existe nesse fluxo é um diálogo um pouco mais relacionado com argumentos, né? Então a linguagem nesse fluxo, bem diferentemente do fluxo da política, é uma linguagem mais argumentativa, né? Então, o fluxo da solução tem a ver com processos que levam à geração de novas propostas de políticas, de novas interpretações das políticas, de regulamentação das políticas, como a gente viu aqui, e sua discussão por essa comunidade de policy, que é um conjunto de pessoas que, via de regra, são os implementadores ou são os legisladores com grupos que têm muito conhecimento sobre uma certa área da policy e que podem dar contribuições sobre a compreensão do problema e sobre possíveis soluções que sejam implementáveis, né? Porque você vai ter uma opção de propostas diferentes e algumas são mais viáveis, outras são menos viáveis do ponto de vista operacional, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de oportunidade política, e aí você tem uma seleção natural de propostas e aí se gera então um subconjunto de propostas de solução. Então note que esse processo aqui, que é a via de regra baseada na argumentação, ocorre num sistema social muito diferente desse outro processo social. É por isso que eles falam que os fluxos, eles não estão correlacionados entre si. Você pode ter problemas aparecendo, independentemente do aparecimento de soluções, né? Então, essas duas coisas podem estar acontecendo independentemente. Eventualmente, para tomar a decisão, quem vai tomar a decisão vai ter que falar, bom, tem que ter um problema, tem que ter uma solução. Então, vai ter que ter um argumento falando, olha, tá vendo, tem esse problema aqui, esse problema é super importante, se você não tomar atenção dele, você vai ter prejuízos políticos, administrativos e tal. E além disso, tem uma ótima solução para esse problema. Junto ao problema com a solução, você tem agora um argumento maior para que o tomador de decisão se sinta à vontade de tomar a decisão em relação a isso. Mas não basta. Vocês viram que nos exemplos que vocês deram, as decisões de mudança de política pública foram essencialmente políticas, né? Teve um caso que foi por causa de um acidente, os outros casos foram por causa de oportunidade política, que tem a ver com o fluxo da política, que tem a ver com outro setor, um outro conjunto de pessoas, num outro processo social, que é independente do fluxo da policy e do fluxo do problema. Então aqui, o fluxo da política tem a ver com isso, né? Surgimento de oportunidade política para a mudança de uma política pública. A oportunidade política tem a ver com o clima social, com essas campanhas de grupos de interesse que vão fazer com que a sociedade em geral passe a se preocupar com o problema com o qual ela se preocupava, né? Samantha estava falando de alguém que eu não sei quem é, que de vez em quando posta a imagem do filhotinho de onça sendo morto na frente da mãe da onça. Então, essa imagem pública é uma imagem muito forte. Essa imagem pode virar uma campanha social que chama a atenção de uma grande quantidade de pessoas desatentas para um problema que existe e que ela não está percebendo. Ó, tem uma coisa que não está funcionando no mundo da política pública, que é que está acontecendo esse negócio aqui que você não gosta. Fique sabendo que tem, pressione os setores de políticas públicas para que isso vire para que se gere uma solução para esse problema, né? Na década de sei lá quando, 70, 80, uma das coisas que aconteceu com esse efeito da imagem foi o negócio de botar as fotografias, foi uma onda, não sei qual foi, isso foi da WWF, botar a fotografia dos filhotinhos de foca com a cabeça esmigalhada, todo ensanguentado, né? Já viram filhotinho de foca? Branquinho, fofinho, a coisa mais linda do mundo, né? Agora imagina o cara com os crânios esmigalhados, saindo miolo pela cabeça. Teve um impacto muito grande do ponto de vista das políticas públicas do Canadá relacionadas com caças de moto. Então tudo isso aqui, clima social, campanha de grupo de interesse, mudança de legislatura e de burocracia, por exemplo, mudou o governo, é uma oportunidade imensa de mudança política. Mudou o gestor, saiu um diretor e entrou outro diretor. Muda a perspectiva daquele setor, porque o diretor vai impor uma certa perspectiva sobre os problemas, né? Então, todas essas mudanças aqui, que são mudanças de ordem diferente dessas outras, e portanto acontecem de um modo independentemente, podem afetar o fluxo da política, né?
E esse fluxo não é baseado em argumentação, como no anterior, né, da policy. Ele é baseado em outros processos, né, como de barganha, de exercício de poder. É assim, eu vou fazer uma coisa porque eu vou ter um aumento de poder, vou continuar no poder, vou juntar pessoas que vão me apoiar em seguida. Tem muito pouco a ver com resolver o problema público, exatamente, né, que é o problema ambiental. Então é uma lógica diferente. Então, se eu tenho uma pessoa que é capaz de virar para o tomador de decisão e falar, olha, esse problema aqui você tem que tomar atenção, cara, porque senão você vai se ganhar. É uma coisa super importante, está sendo cobrado, ele é prominente em relação aos outros problemas. Ó, tem uma solução, que é uma solução super adequada, a gente tem recursos para implementar, a gente tem a possibilidade de ter um ganho político grande, além disso a gente pode resolver o problema num prazo muito curto. E além disso, tem uma oportunidade política, mudou o governo, ou tem uma pressão social importante relacionada com esse tema, que vai na direção da política que a gente vai implementar. Um empreendedor de policy é um cara que vai criar uma narrativa política de que tem uma conjunção entre esses fluxos. Tem um problema super importante, tem uma solução maravilhosa e tem uma big de uma oportunidade política. Tome essa decisão, cara, porque senão você vai perder essa janela de oportunidade. Só que mesmo o cara fazendo isso, talvez não mude, né? Então, eventualmente, isso pode ser mais útil se de fato aparecer uma janela de oportunidade muito importante. Por exemplo, ele faz isso e fala, tá vendo? Acabou de entrar o governo agora está falando de desmatamento zero. Ou então, aconteceu o derramamento de óleo no Nordeste. Tem que dar um retorno rápido para isso. Então, essa janela de oportunidade que aparece aqui no fluxo do problema, derramamento de óleo, ou no fluxo da política mudou o gestor, ou mudou o político, podem ser utilizados aqui nessa narrativa de policy do empreendedor para convencer o tomador de decisão da mudança. Então, note que nenhuma dessas coisas, cada uma delas, é capaz de determinar a alteração da política. Há um aumento da chance de haver uma mudança da política na medida em que haja uma conjunção entre esses fatores, na medida em que haja alguém que consiga criar uma narrativa de que há uma conjunção entre os fatores, e na medida que tenha janelas de oportunidade que facilitem que o tomador de decisão tome a decisão. Então, não é à toa que muitas vezes as decisões não estão tomadas. As decisões que a gente acha que são as melhores. Porque não basta ter uma boa solução, né? Precisa de todas essas outras coisas acontecerem de acordo com esse modelo. Certo? Pedro? Oi. Que é só... Essa janela de oportunidade, ela realmente acontece, né? E aí o gestor, ele, às vezes ele é cobrado por não se pronunciar, né? Sim. A coisa está acontecendo, ele é responsável pela pasta, e aí? E aí ficou muito evidente o pronunciamento da ministra agora, né, no dia do meio ambiente, que acho 4 minutos ou 3 minutos e meio da fala dela, montagem do vídeo, ela trouxe elementos dela, da crise climática, não sei o que, mas o plano de fundo foi o Rio Grande do Sul, né? Então realmente ela explorou bem ali. Está usando aqui uma oportunidade, uma janela de oportunidade do fluxo do problema, para tentar passar uma mensagem de policy que as políticas públicas têm que ser mais responsáveis ambientalmente. E aí é possível que isso tenha a ver com tentativa de implementar algumas políticas públicas que estão engavetadas lá que você não tem oportunidade política de implementar. Então isso, num certo sentido, tem a ver com os grupos de interesses fazendo algum tipo de comunicação pública para convencer a sociedade em geral de que é uma coisa importante. Né? Esses grupos de interesse não são externos ao governo, só podem ser internos ao governo também. A trazer, aqui. Então, a janela de policy, formulando mais claramente, é uma oportunidade fugaz para que as partes interessadas chamem atenção para um problema ou forcem uma solução, ou no caso da gestão de interpretação, preferida. Pode-se abrir no fluxo do problema, como eu tinha falado, no fluxo da política, como desastre e uma mudança de governança, e de eleição, e depende de competição na formação de agenda, né? Porque vai depender de quantos problemas estão lá sendo importantes. E o empreendedor de policy é essa pessoa, é um ator, que é uma pessoa, um conjunto de pessoas que podem gastar tempo, energia, reputação e dinheiro na inclusão do seu projeto de estimação no fluxo da solução. E que procuram fazer com que ela seja, com que essa policy seja adotada pelo tomador de decisão, né? Ela tende a ser mais eficaz se usar a janela de oportunidade, e os indivíduos que fazem isso são de vários tipos, né? Políticos, burocratas, acadêmicos, jornalistas, lobistas, parlamentares, técnicos, atores corporativos e assim por diante. Como que então o modelo descreve a dinâmica do processo de mudança de política? Então a dinâmica é assim, os fluxos eles são independentes entre si.
está acontecendo um bocado de coisa nos problemas, nas soluções na política. Aí, num certo momento, quando tem uma janela de oportunidade, um vendedor de policy cria uma narrativa de que existe uma boa oportunidade aqui para o tomador de decisão tomar uma decisão. Ele vai tomar? Não necessariamente, mas aumenta a chance de tomar, porque agora tem um bom motivo. Né? Então não tem como determinar a mudança da política, mas tem certas características que acontecem no mundo que podem aumentar a chance da política ser modificada. Certo? Só para ajustar e juntar isso com aquilo que a gente estava conversando do ciclo de políticas públicas, que é uma visão racional, mas que dá essa ideia de que você tem vários estágios diferentes, você pode ter processos como esse para formulação de política, para formação de agenda, para implementação. Né? Então você pode ter essas coisas acontecendo, como no caso que a gente discutiu ontem, para alterar uma interpretação da política, ter uma normativa interna para decidir como que vai ser avaliado a SV ou como que vai ser feita a preparação de danos. Então isso ocorre aqui no estágio de implementação. Depende de ter um problema que o gestor considera importante, depende de ter uma solução que seja implementável, que o gestor considere adequada, depende de uma oportunidade política que o gestor considere que permita a mudança de policy, depende que isso tudo esteja junto numa narrativa de que vai ser melhor o mundo lá para frente do que ele é agora. Se tiver uma janela de oportunidade, melhor ainda. Só rapidamente, para botar um exemplo nesse modelo, que é um exemplo que a gente já falou um pouco atrás, do trabalho de Samantha, que foi lá do trabalho sobre reparação de danos, e depois falar sobre os possíveis impactos na tomada de decisão, né? Que é, quando eu jogo coprodução transdisciplinar dentro da garbage can, o que acontece? Né? Qual que é a nossa expectativa sobre mudança? Que no fundo é o encerramento aqui do curso. Né? Então a gente vai usar esse framework dos múltiplos fluxos para descrever o que aconteceu lá em Samantha, só para dar uma exemplificação e trazer para a realidade. Né? Então você tinha lá a Samantha, ela mostrou que tinha um tema de reparação de danos ambientais, que era um tema de interesse dela, do IBAMA também, e ela foi tentar fazer por coprodução, juntando ciência e IBAMA. Por enquanto, não tem nada lá para o gestor dizendo que é um problema nem que é uma solução, né? Isso aqui é tudo acontecendo no processo de coprodução. Aí, no começo do processo de coprodução, se definiu mais claramente o que ia ser feito, tem uma lacuna conceitual normativa, vamos tentar completar essas duas lacunas. Houve o processo de coprodução, incluiu mais atores, fez consulta pública, formulou uma solução. No processo desse grupo de hipóteses de formular uma solução, eles estão juntando a solução com uma certa concepção sobre qual é o problema importante. Só que esse problema importante não aparece para o tomador de decisão como problema importante. É o problema importante para esse grupo de hipóteses. Mas eles têm uma solução, que é a proposta de normativa. Mas eles estão criando aqui uma narrativa de hipóteses, dizendo que essa instrução normativa ela pode resolver um problema importante. Agora, o problema tem que ser importante também para o tomador de decisão, não só para esse grupo. Né? Então, os resultados desse processo de produção incluem uma instrução normativa de dano ambiental, que é um instrumento de hipótese, uma proposta de instrumento de hipótese. Então, aqui eu tenho um instrumento e tenho uma narrativa de como isso pode resolver um certo problema. Ela falou também que a CGU fez aquela avaliação do processo lá no IBAMA e falou, tem que mudar, está precisando de um processo para isso. Então, isso aqui é um desses eventos externos ao órgão, que cobram do órgão uma certa ação e do gestor uma certa ação, senão ele pode ser questionado. Né? Então, tem como construir uma narrativa mais forte, dizendo, não é só porque eu acho que é um problema, o CGU está cobrando do IBAMA que haja uma modificação dos procedimentos de reparação de danos. Mas não basta só essas duas coisas. Né? Tem aqui janela de oportunidade, tem um argumento político possível. Né? Teve uma mudança de governo, talvez no governo passado não houvesse nenhum espaço para uma proposta de qualificação de política pública ambiental, particularmente nesse tema, mas talvez nesse governo haja uma chance maior, a uma janela de oportunidade política. E, eventualmente, os interessados, né, na mudança, que nesse caso aqui são as pessoas, o grupo de hipótese que formulou a proposta, vão tentar criar uma narrativa política juntando esses três fluxos para eventualmente convencer o tomador de decisão a adotar essa alteração da interpretação da política de reparação. Ela não foi adotada ainda hoje, e isso é uma das morais da história também. Não necessariamente um processo de coprodução, que é aquele demorado de 6 anos lá de Samantha, é capaz de gerar uma solução que de fato gera alteração imediata da política pública. E aí a gente para pensar, vamos ter que passar uma semana inteira aqui para fazer um negócio que não vai funcionar. Então vamos agora demitir esses professores e dar uma porcaria completa.
para não ter esse final melancólico, por que a coprodução sozinha não funciona? Ou não funciona, necessariamente funciona? Pode até funcionar, mas não necessariamente funciona. Porque ela, no máximo, vai ter uma gestão sobre a proposta da solução. Ela não tem gestão sobre o fluxo do problema, nem sobre o fluxo da política. Ela não tem como alterar essas coisas normalmente, né? Normalmente é um processo argumentativo de que uma solução é boa para um problema. E aqui os processos não são necessariamente desse tipo, né? Por outro lado, a coprodução não é capaz de determinar a alteração da política, mas nenhum é. Então já começamos a ficar um pouco mais preocupados, né? Não é um problema da coprodução que ela é ruim por causa disso. É que o sistema é desse modo, não tem alguma coisa, fator único que determine a alteração da política, né? Então é importante entender o que ela pode trazer de interessante. Então, para além de ela trazer, por exemplo, uma proposta de solução, ela traz outras coisas que a Renata já aprofundou bastante nas outras aulas, que elas também são preciosas, né? Por exemplo, a coprodução é capaz de gerar, aqui eu botei a aprendizagem social, porque a gente estava usando assim, mas Maíra nos informou e nos alertou que toda aprendizagem é social, então isso aqui é um pleonasmo. Outro dia, né? Ela alertou ontem. Ontem, depois da apresentação. O slide estava pronto, mas então eu vou qualificar o que a gente está querendo dizer aqui por aprendizagem social. É uma aprendizagem que, claro, para cada indivíduo teve uma participação social, mas é uma aprendizagem que leva um conjunto de pessoas heterogêneas a reformularem a sua percepção do problema e a reformularem a sua percepção da solução de um modo homogêneo também. E também a formar laços de confiança e de trabalho que lhes permitem atuar para além do final do processo de coprodução, que é o que está mostrado aqui, né? Então, como a gente tem argumentado, você tem uma processo de coprodução, gerou a proposta de policy, mas gerou outras coisas também, né? Gerou uma série de relações aqui dentro e uma certa formulação conjunta de qual é o problema, de qual é a solução, e, portanto, uma certa percepção conjunta sobre qual é a narrativa política relacionada com esse problema. E quando você tem esses atores voltando lá para as suas organizações, eles acabam influenciando os atores na organização. E isso sobe na escala de número de pessoas compartilhando ou conhecendo essa perspectiva. E esse tipo de mudança das pessoas gera um tipo de influência que a literatura chama de soft influences, né? As influências soft são aquelas que elas modificam a chance do sistema ser mais permeável a certos tipos de ideias. E essas pessoas, eventualmente, vão ter alguns cargos em que elas vão ter a chance de influenciar, elas vão poder acionar umas às outras para poder trazer mais elementos, elas vão criar um sistema de colaboração que pode permitir que essa aprendizagem prévia possa ser aplicada e facilitada numa aprendizagem posterior entre elas e outras pessoas. Então, tudo isso pode gerar essa alteração do sistema de policy, que não é uma alteração daquelas de eu tenho o resultado e vai implementar uma mudança do jeito que eu propus. Mas eu tenho uma alteração das pessoas que fazem parte do sistema, de modo que elas acordaram certas percepções e, portanto, fica mais fácil de gerar acordos e fica mais fácil de influenciar nas mudanças. Então você não consegue determinar que vai ter uma mudança da policy em função dessa soft influence, mas elas têm uma boa chance de influenciar o que pode acontecer no futuro. Então isso não é desprezível, isso na verdade é o que configura a sensibilidade do sistema para certos tipos de perspectiva, né, mais acordadas. Então é isso. Passei um pouquinho do tempo. Sorry. Aí temos um tempinho para discutir, né? Quanto tempo vai ter já? Mas quanto tempo falta? 20 minutos? Os 20 minutos pode ser? Tá. Então temos 20 minutinhos aqui para conversar sobre isso. Eu queria saber se a gente tem ou precisa ter a percepção de qual que é a tendência mais predominante nesse processo de coprodução desde o início, ou se e como que isso ajuda a fluir melhor, entendeu? Porque se é a partir da política, a partir do problema, ou a partir da solução, se adota essas estratégias diferentes, né? Se a coprodução vai ser em algum... Se a gente precisa identificar essa pré-classificação desde o início, se seria bom, né? Seria recomendável fazer isso desde o início para a gente poder
mapear qual estratégia adotar. Né? Se isso é fator predominante ou deveria ser recomendado que se faça esse mapeamento prévio. Assim. Aqui eu vou puxar um pouco a brasa para as contribuições da ciência. Né? Esse modelo é uma contribuição da ciência. O que a ciência costuma fazer? É o que a Renata falou, né? A ciência costuma fazer coisas muito gerais, que eventualmente são difíceis de aplicar na prática. Mas quando você tem um panorama geral de como, em regra, funcionam esses processos, isso pode organizar a sua ação, né? Fala, bom, eu vou fazer um processo de coprodução para gerar uma proposta de policy, uma proposta de solução. Não deve fazer como a gente fazia no começo, porque a gente não tinha esse background, e falar, bom, quando eu chegar com uma solução linda, vamos adotar. Aí você chega com a solução linda, a pessoa olha pra sua cara, com aquela cara de dor de dente, e fala, e aí você sai frustrado e fala, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Porque eu gastei 3 anos e a pessoa olhou pra minha cara com cara de dente e falou, Isso, a Rita era uma perspectiva interessante, que é se posicione, se assunte, como se diz na Bahia, se assunte. O processo de formulação de uma política pública, de uma proposta de política pública, de resolução de um problema, é um dos componentes que eventualmente entra na tomada de decisão da política pública. Ele não é sequer o mais importante. E ele não vai ser usado a partir de uma argumentação racional, tem outras coisas envolvidas. Portanto, se tem outras coisas envolvidas, quais são essas coisas? O modelo nos ajuda a pensar nisso. Não, tem lá um fluxo de problema. Esse problema é saliente para o tomador de decisão? Ele é saliente agora? Se o meu processo de produção vai demorar 6 anos, daqui a 6 anos continua sendo saliente? Nossa, essas coisas acontecem o tempo inteiro. Né? Então, isso te permite mapear, eu acho, de um modo mais informado, quais são os desafios do processo. Você sabe que tem outra coisa que é o fluxo da política. Então, nesse ambiente político, eu vou ter, logo de cara, uma chance bacana de marcar uma proposta nessa direção? Eventualmente, eu tenho como fazer uma proposta que leve em conta as forças políticas e tente avançar um tanto, mas não chegue lá e a pessoa me olhe só com cara de dor de dente e fale, e tudo é jogado no lixo, né? Qual que é o jeito que eu faço a formulação de modo que ela seja politicamente palatável, dado esse contexto político agora? Então, eu acho que esse modelo, ele nos ajuda a planejar, inclusive, as atividades de coprodução, para a gente saber que elas não são a única coisa importante, que a gente pode ficar atento a como a gente vai fazer, pensando nesses outros fluxos, e que a gente possa utilizar oportunidades também para depois gerar essas narrativas de policy, para tentar convencer as pessoas de um negócio importante. Se eu tenho uma formulação que leva em conta perspectivas diferentes para uma política pública, e, portanto, não é um negócio tecnocrático de cima para baixo, é baseado numa norma legal, já vem de um acordo social, ainda por cima leva em conta a perspectiva dos implementadores da política, que conhecem muito aquele aspecto, da ciência, de outros setores da sociedade. É uma formulação que é um avanço. Pode não ser um avanço em direção ao que é perfeito, mas é um avanço em relação ao atual. Como é que eu vou criar uma narrativa para convencer o tomador de decisão a tomar a decisão? Se eu tenho essa ideia dos fluxos, eu consigo me organizar um pouco melhor do ponto de vista de estratégia. Né? E a coprodução, ela pode acontecer no fluxo da policy, como nos casos de que Samantha descreveu aqui, mas ela pode, eventualmente, acontecer no fluxo do problema. Né? Você pode se juntar lá com o TCU, por exemplo, para fazer uma avaliação dos dados, para tentar, né, o CTCU, com cientistas, com técnicos ambientais, para tentar caracterizar se tem um problema na política ou se não tem. E aí gera um resultado importante de avaliação da política a partir de coprodução. Então pode ter coprodução também no fluxo do problema. É um pouco mais difícil ter a coprodução no fluxo da política, né? Porque aí o modo de atuação na política é um pouco diferente, mas sei lá, de repente até dá, né? Eu avaliei um projeto uma vez de coprodução no edital, em que os caras tinham como produto final fazer atuação junto aos parlamentares no Congresso, fazer assessoria técnica com base na compreensão tirada desse grupo de coprodução para assessorar os congressistas e nesse sentido, de algum modo, você participa lá da política. Né? Tá. Eu acho que assim, no fundo, a minha resposta seria, esse trem aqui, eu acho, na minha perspectiva, ajuda você a ter um panorama mais geral de como que o processo de coprodução pode impactar a política e você ser mais inteligente no processo de coprodução e botar a sua expectativa num lugar mais razoável do que a expectativa de que você vai fazer e vai ser utilizado. Não sei, Raquel, se respondi adequadamente a sua pergunta.
Posso fazer uma micro complementação a respeito dessas soft influences? Uma coisa que a gente estava conversando eu e Maíra, que essas coisas que a gente vai aprendendo à medida que a gente, né, tem uma coisa, vai experimentando e atuando, e algumas coisas vão ficando mais claras para a gente. E para além da, né, quando você faz através da coprodução, apesar de tudo isso, que não é a saída para tudo, porque existem outros fluxos e tudo mais, mas para além de eventualmente a solução ser mais adequada, no sentido de que ela recebeu o input de pessoas com diferentes expertises e etc., ela tem esse aprendizado, ponto, social, né? E esse potencial, então, né, de que as pessoas se transformaram e se conectaram e aí elas influenciam outras pessoas, como o Deus falou, e isso faz com que esse grupo tenha uma prontidão, tenha uma rapidez de resposta, tenha em inglês é resourceful, tenha os recursos preparados, sabe? Recursos sociais mesmo, recursos que veio desse aprendizado. Então, quando a janela aparece, a resposta está bem mais pronta, mesmo que ela seja uma outra janela, que ela seja um pouco diferente. E eu acho que isso é muito valioso, sabe? Porque é o exemplo desse curso, né? Um monte de coisas já estavam em andamento, de repente surgiu a oportunidade e a gente conseguiu preparar rápido, mas porque já tinha muita coisa. Senão a gente nunca teria conseguido preparar nessa qualidade, ele já pode esquecer esse parênteses completamente enviesado, porque não daria tempo, entendeu? Mas assim, porque a gente já estava fazendo uma montanha de coisas juntos há um tempão, aí deu tempo. Eu acho que isso é importante de levar em conta, assim. Para além da influência, também essa prontidão. Assim, o que o modelo mostra é a necessidade de um fator de convencimento, né? Assim, a gente, como órgão executor, acabou se afastando muito da fase da briga por nós, né? Porque a gente não briga pelo IBAMA na fase de implementação da política pública. Quando chega a implementação, a gente quase já chega como um passo a passo que a gente vai ter que fazer, né? A briga pelo meio ambiente, pela gestão da qualidade ambiental, está na definição do problema e está na definição, e está no outro fluxo de política, né? Hoje, assim, percebendo o ambiente do Brasil, do mundo, um ambiente polarizado, com a ciência a gente não consegue nem definir o problema, nem determinar a solução. Só, assim, a gente define com a capacidade técnica, a gente entende que aquilo é a melhor solução, mas a gente não consegue vender aquilo, né? Não adianta, assim, num ambiente, sei lá, de 40% que não se atenta aos fatos, a solução proposta pela ciência não é mais suficiente, né? Se não tiver uma venda. Então, assim, só definir, só chegar à solução não é mais suficiente, né? Porque, assim, a ciência teve um momento que ela tinha... que ela era a superior, né? Chegava um momento em que só o que ela falava seria falou que a gente vai seguir isso porque essa é a decisão mais técnica, essa é a decisão melhor. Mas hoje você tem uma briga. E provavelmente sempre foi assim, né? Mas a gente tem essa impressão que a ciência era superior, mas hoje é uma briga, hoje é uma disputa. A gente chega com a solução da ciência e só isso não é mais suficiente para fazer uma política pública. Não é suficiente nem para definir o problema, porque assim, o problema ele é definido a partir de várias visões, e a visão da ciência baseada em fato ela vai definir o problema. A mudança climática é um problema, né? Mas alguém chega e diz, não está tendo mudança climática. Tá? A mudança climática nem está acontecendo, de verdade, né? Acho que é justamente isso. Não, olha só, a enchente aqui no Rio Grande do Sul aconteceu por causa da mudança climática. Não, mas em 1941 teve outra enchente, né? Então, isso aí, a mudança climática não é um problema. Só você está dizendo que é um problema, mas eu estou dizendo que não é um problema. E o fato disso que é um problema, mas o que é que deve fazer? O que é que deu número? Não adianta, a gente não está nem problema,
assim, a gente consegue chegar a uma solução para o problema que a gente enxerga, mas a solução que a gente enxerga não é uma solução para o problema que o outro enxerga. Então, É isso que aquele Hitler, quando inventou o conceito de problemas perversos, é sobre isso que eu estava falando. Ele falou, até um certo momento, quando a sociedade não tinha uma paridade muito grande de valores e nem se engajava na disputa de agenda pública de um modo tão assim, feroz, as soluções tecnocráticas, que era o técnico com a ciência, resolviam e reclamavam. Mas a partir do momento que passou a ter essa disputa social mais forte, quem formula o problema vai definir qual é a solução. Se a pessoa não participou do problema, ela não vai achar que aquilo é a solução. Então você vai falar, a expansão do agronegócio para terras nativas é um problema. Outro vai falar, a não expansão do agronegócio para áreas nativas é um problema. É claro que não tem uma solução que seja uma solução para essas duas coisas. Tinha duas mãos levantadas. Escutando o colega falar, é engraçado, né? Que tipo, na pandemia a solução foi o off-label, né? Justamente uma coisa que não é produzida pela ciência, né? Que não passa pela intelecção, pela causa e efeito, né? Nada disso. Outra coisa eu esqueci. É interessante também o que o Romulo falou, como que a gente está tentando trabalhar uma solução técnico-científica precisa, e aí eu falo a gente como executor de política pública, mas que um ator importante para a formulação delas, a gente precisa, quando vai construir a solução técnico-científica, pensar em quais fatores políticos vão influenciar dentro desse processo decisório, né? E aí avaliar que a gente vai chegar num caminho que em tese seria o cientificamente adequado. A gente sabe que agentes políticos vão agir para tentar desqualificar o trabalho ou reduzir o máximo a nossa proposta. Então, é importante a gente entender esse fator e, de certa forma, tentar neutralizar essas frentes quando elas não estão inseridas dentro daquele contexto de... Ainda que eu acredito que nem enviesados são. De certa forma, eles agem deliberadamente para desqualificar com um propósito específico, né? E aí, assim... É importante a gente avaliar como a nossa proposta vai ser apresentada, pensando nesse contexto de vieses, para que, óbvio, talvez não seja, talvez a primeiro momento a gente não julgue tão interessante, mas como que o outro lado vai interpretar a minha ideia. Se eu conseguir me despir o máximo possível de um viés contrário ao que ele acredita e focar na parte da ciência, isso pode ser um pouco mais palatável e apresentar menos resistência, né? Eu falo que a gente a gente tem o nosso viés também. E é uma leitura que eu sempre procuro fazer, eu vi os colegas falando na situação anterior, de como a gestão passada foi ruim, e aí de repente você viu, pô, tem um negócio que melhorou lá. Ah, mas foi porque a gente interpretou de uma forma melhor e tal. E às vezes, como a gente vende a nossa ideia, e aí tentando também não se colocar sempre nessa questão de gestão anterior com gestão atual, isso pode favorecer para que a gente consiga provar isso, sabe? Então eu acho muito importante também a gente fazer sempre a nossa autocrítica e tentar sempre, ainda que eu não acredite nisso, mas tentar vender essa ideia de uma maneira um pouco mais palatável e sempre considerar assim que eu posso perder numa proposta, porque vai ter perda. É um processo de negociação. Ainda que na parte técnica a gente formule, eu estava falando isso com o Pedro ontem, eu formulo aquilo que é ideal. Cara, é melhor eu colocar um pouquinho a mais ou avaliar aquilo que eu vou perder dentro do processo, porque vai ter perda. E faz parte do processo de negociação. O outro lado sabe disso e eles fazem isso também. Então, assim, eu falo, é uma estratégia. E a gente, como órgão técnico, às vezes a gente não até porque não é um ambiente que a gente vivencia, a gente não enxerga o que pode influenciar isso na nossa proposta. E é quando a gente apresenta algo e ela é deturpada a ponto de não ser aquilo que eu gostaria, a gente se sente frustrado, obviamente, né? Então, eu acho um ponto interessante para trazer aqui.
Mas, no fundo, é você entender o fluxo político com mais precisão para poder desenvolver a sua estratégia e, na hora de apresentar a narrativa de policy, essa narrativa estratégica de policy, não uma narrativa de policy que não leva em conta que vai ter essas... E nesse mundo polarizado, quanto menos possível puder ser caracterizado como oposição, eu entendo que seja melhor. Eu vou estar mais ou menos alinhado com ele e falar outra coisa, mas tentando juntar, e junto com a primeira aula também, acho que é importante isso mesmo, a gente bate muito nesse, né? A gente tem que ter argumentos técnicos, científicos, e a gente tem essa idealização de que as pessoas vão ser convencidas pela razão, né? Você vai apresentar A mais B, o pessoal, sim, com certeza, sim, senhor, então vamos... E não é assim que o convencimento funciona, né? Isso dentro de um relacionamento, marido e mulher, não é assim. Então a gente tem que saber também, como cientistas, como técnicos, ou até no nosso dia a dia, né? Saber que vender o peixe. Se colocar as conclusões técnico-científicas dentro de uma embalagem que a pessoa vai poder, digamos, comprar. E eu acho que o Alan fala também é importante, porque nesse ambiente hoje completamente polarizado, é importante também a gente, na medida do possível, né, se colocar como neutros. Porque se você tem a melhor solução do mundo, se você é esquerda e a pessoa de direita, você é de um time, coloca a melhor solução do mundo, a pessoa do outro time vai falar, não, mas está colocando a minha, ele é do outro time, então não sei nem quem está falando, eu sei que eu sou contra. Então como você se coloca mais ou menos no meio de campo, né, no meio do caminho, acho que a sua aceitação é mais suave. Isso vale, de novo, no processo de mediação de conflitos. Você tem que se colocar como se fosse alguém neutro. Mesmo que não seja, é impossível ser completamente neutro, você tem que se vender como alguém neutro, que aí acho que a aceitação é mais... Né, acho que a pauta de meio ambiente sofre um pouco disso. Como ela é vista um pouco como um tema de esquerda, isso acaba trazendo prejuízo, porque isso não é para ser um tema de esquerda, né, é para ser um tema de todos os lados. Né, então acho que... A gente está com o tempinho bem acabando, vou passar para a Renata, que tinha levantado a mão, e a gente encerra e faz o intervalo de 15 minutos. Gente, eu vou juntar só porque eu estou com a gente enxergar vocês. Então, eu peguei algumas frases aqui que vocês falaram, né? Eu estou entendendo que vocês estão falando dessa questão exatamente como o Peu resumiu agora, né? Da importância dessas influências políticas e externas, assim. Só que daí, ao falar isso, surgiu bastante coisas do tipo, só a ciência não é suficiente, não adianta ser cientificamente adequado. E aí eu só queria lembrar que, assim, acho que a ciência nunca foi suficiente, mesmo quando não havia pressão, porque a gente precisa lembrar lá da aula que, na verdade, para a gente enquadrar o problema, entender o problema e começar a pensar numa solução,